E aí, o que você fez com o recurso que eu te dei? Te dei bastante, hein? E aí, você fez o quê? Coloquei... Aonde você investiu, né? Coloquei em uma empresa lá nos Estados Unidos, inclusive, que ela paga o aborto de suas funcionárias, tanto o custo de ida, estadia, execução e retorno, como benefício da área de pessoas. Olha, isso que ele está falando é muito sério, né? Uma grande empresa do e-commerce mundial paga para os seus funcionários irem para países e todos os custos correlacionados para as mulheres abortarem. Você já parou para pensar o quanto que isso é sério? Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus nos negócios e através dos negócios. E o podcast recebemos sempre um convidado especial para falar de algum tema muito específico sobre mordomia, como a sua trajetória impactou vidas ou, eventualmente, o mercado. E o testemunho, a história do entrevistado de hoje é sobre como impactar não só uma visão dos empresários, mas também impactar um mercado todo. E o mercado ao qual nós referimos aqui é o mercado financeiro. Então, quero te provocar a ficar conosco até o final com a seguinte pergunta: será que o dinheiro que você está investindo, né? Partimos do princípio que você, como empresário, é um investidor, e se não é, deve ser. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas a pergunta aqui é: será que o investimento que você está fazendo em algum tipo de aplicação está promovendo as trevas? Está promovendo a pornografia, por exemplo, e você talvez nem saiba? Então, fica com a gente até o final, a gente vai repercutir estes pontos e outros tantos sobre investimentos do reino, como um cristão fazer isso de uma forma consciente, consistente e intencional. Vamos nessa? Então, sem mais, bem-vindo, Israel Góes. Muito obrigado, Edu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, olha que eu fiz aqui uma levantada de bola. Gostei. Vamos ver se a gente entrega, né, esse tema de alguma forma profético, né, Israel? Sim, exatamente. Acho que é um pouco disso, como que Deus tem te chamado para ser uma voz profética mesmo, mercado de capitais, mercado financeiro, mercado tão reduzido a números, né? Mas talvez fique uma outra provocação aqui, né? O quanto é espiritual os números, não é? Um bom ponto de reflexão aqui, com certeza né? Mas deixa eu dar as suas devidas credenciais. Então, você é fundador da Tent Makers Invest. Exatamente. Nome bonito, internacional. Já nasce internacional aí, profeticamente, né? Amém. Muito bom. E você é casado com a Lorene e pai do Josué e do Davi. Muito bom. Dois homens de Deus aí para manifestar o reino também. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, né? Coisa tão espiritual, né? Você sabe, Israel, que eu estou conectado a um ministério chamado Crown Finanças, através da Universidade da Família. Estou conectado há quase 20 anos, então já vi de tudo um pouco, toda a história. Nossa, eles são incríveis, é muito legal. Rapaz, só para contribuir aqui para a nossa introdução, o primeiro capítulo do livro, do qual a base do estudo das 10 semanas sobre a questão do dinheiro propriamente dita, e o nome do livro é O Dinheiro, né? O Seu Dinheiro. E o primeiro capítulo faz uma pergunta ou uma colocação assim que coloca em choque as turmas, né? A forma com que você lida com o dinheiro diz exatamente que tipo de relacionamento que você tem com Deus. Exatamente. E essa expressão, rapaz, ela derruba 90% das pessoas. As pessoas ficam impactadas, preocupadas. Já tive até um aluno que me ligou e falou: Edu,
cara, o que eu faço? Eu tô em choque. Falei, bom, primeiro você ora, né? Exato. Depois você desligar aqui o telefone, você ora e pede uma direção para Deus, minimamente aquilo que você precisa corrigir, porque o dinheiro, né, a forma que gastamos dentro do conceito de mordomia, que a gente fala bastante aqui no Tela, é exatamente um espelho do nosso relacionamento com Deus. Exato. Vamos falar um pouquinho também sobre isso, né? Bom, vamos começar do começo, né, para a nossa audiência aqui que já nos acompanha há tempo. E quem está chegando agora, vou ter o respeito aqui de contar um pedacinho da história. Então, eu acredito, Israel, que é na adolescência que o empresário muitas vezes recebe um input que depois vai se desenvolver na fase adulta, né? Inclusive, passou um neurocientista aqui e validou a tese. Você é exceção à regra ou aconteceu algo na sua adolescência que hoje, quando você olha para trás, se conecta a esse chamado ao empreendedorismo? Exatamente. Quando eu tinha meus 16 para 17 anos, determinado dia, né, eu tive um chamado muito específico. Uma visão que Deus me deu, assim, no banco da igreja, no meio do louvor. Estava cantando, eu lembro até hoje, era Grande é o Senhor, né? E do Ademar de Campos. Isso. Uma música linda. E ali, no meio do refrão, eu sou levado para um outro lugar. É como se eu visse a terra inteira coberta de uma água preta. Uma água escura, suja, barrenta, assim, sabe? Só que era uma água aqui até o meio da canela só. E aí eu sabia que tinha alguém do meu lado, eu não conseguia ver. Só que eu comecei a olhar e eu vi que tinham várias pessoas. E essas pessoas estavam de joelhos com a cabeça dentro d'água. Uau! E aí eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, essas pessoas vão morrer. Só que pro meu desespero, né, quem estava do meu lado falava assim, olha aquele ali. E era quando você, apontava, era eu. Eu me via. E aí eu perdia o ar, eu não conseguia respirar. E meu clamor era para que ele me salvasse. E ele falava assim, espere e verás. E do céu caiu uma água branca em cima de uma pessoa. Essa água não se diluía com a água preta. E essa água, a pessoa tinha o poder de se levantar. E mais do que isso, ele tinha o poder de jogar em outras pessoas. Ele jogava em outros, e esses outros levantavam e jogavam em outros, jogavam em outros. E assim ia, e até que chegava em mim. Quando chegava em mim, era como se eu pudesse puxar o ar, assim. E eu respirava novamente. E ali eu olho para o lado, né? Eu tenho força de olhar para o lado, e eu só ouço uma voz, assim. Eu te chamo hoje para a obra. E eu volto exatamente no mesmo segundo que a música estava tocando. E ali eu olho, eu falo, Senhor... Foi quase um arrebatamento ali. Foi realmente algo diferenciado. E como você fala dos adolescentes, né? Nessa época, né, a gente estava tendo um mover muito bonito dentro dos adolescentes. A gente acabava o culto e ia orar numa salinha, olha só. E ficava orando, e dons se manifestavam, e várias coisas aconteceram de forma, assim, muito natural. De onde a gente olhava, puxa, a gente quer até explicação disso, né? E isso foi muito, muito interessante, como na adolescência o Senhor nos chama, né? E dali em diante eu sabia que eu ia ser o quê? Um pastor ou um missionário. Então, peraí. Na minha cabeça era isso. A interpretação que você deu ali era exclusivamente espiritual, do ponto de vista ou ministerial. Mas da onde que veio a história de trabalhar em banco, com dinheiro? Você brincava de banco imobiliário também, né? Brincava, não, eu sabia tudo, né? Avenida que a gente estava falando, Avenida Rebouças, onde investir, né? Que tipo de negócio é mais rentável? Quantos hotéis a gente ia colocar em cada rua. Isso aí, é muito legal, né? Quem é mais jovem aí, talvez 30 menos, né? Em torno de 30 anos, não sabe do que a gente está falando, mas ainda tem, né? Um banco imobiliário, acho que mudou aí talvez a forma, mas era a forma com que a gente se divertia, né? Não tinha telas, mas era muito rico e de alguma forma talvez pode ter me influenciou, sabia? De alguma forma me fez pensar nesse mercado de como investir em imóveis, comprar, vender. Eu acho que de alguma forma aquilo ficou uma semente. Hoje
invisto também nessa parte de real estate. Mas brincadeiras à parte aí, você depois então foi parar no banco. Então, como que foi isso, né? Eu lembro que naquele dia, né, eu saio da igreja, conto pro meu pai, e meu pai com muita sabedoria ele fala assim, e qual que é a tua resposta diante disso, né? Uhum. Eu te chamou, mas aí, você não falou mais nada. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17. 17 para 18. E aí eu falo, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí eu vou estudar no Palavra da Vida em Atibaia, né? E durante os meus estudos lá, passaram-se algum tempo, o Senhor começa a falar, não é aqui que eu quero te usar. Aí deu um nó na cabeça. Aí me deu um nó. Aí eu falei, puxa vida, né? Eu tô pensando que eu vou pra África. Será que eu entendi errado? Entendi errado. Sim, você entendeu errado. Ele falou claramente, você entendeu errado. Não é assim. Ele disse que você entendeu errado? Que legal. Assim, tipo, ele falou, não é aqui que você tem que estar. E foi muito curioso, porque dali eu saio, entro na faculdade, né? Fiz FEI, aqui no Seção de Empresa na FEI. E de lá, rapidamente, assim, eu entro no banco, né? E aí eu começo a trabalhar no banco durante 15 anos eu trabalhei lá, né? Sempre na área de investimentos. Sempre na área de investimentos. E aí fazendo carreira ali, subindo todas as áreas, conhecendo 360 graus da área de investimento. O curioso é que, assim, né, naquela época, diferente de hoje, né? Que você tem diversas empresas de investimentos, você tinha uns grandes bancos só. É verdade. Não você tinha o quê? Itaú, Bradesco, Santander, né? Caixa e os dois do governo. Então, assim, o conhecimento ele era muito concentrado. Então, foi muito bom para mim, porque quando eu entrei, assim, tinha uns melhores dos melhores, assim, em contratação, assim, do país lá. Então, eu aprendi muito rápido mesmo. Eu lembro que de conviver junto com pessoas, por exemplo, que Oswaldo, por exemplo, que criou a Previdência no Brasil, inclusive. Puxa vida. Definiu que o nome é PGBL ou VGBL, sabe? E você viu nascer ali esse mundo Eu conheci as pessoas que fizeram isso, né? Então, isso me inspirava Bebeu muito. na fonte ali, né? Isso me inspirava muito, porque eu olhava aquilo lá e falava, nossa, mas eu quero criar. Eu tinha esse lado de criação muito forte. Já veio empreendedor ali, já pulsando, né, possivelmente. E eu queria muito isso, muito isso. E aí, acontece que passam-se 10 anos, eu cresço rápido dentro do banco. Nesse período eu caso, eu tenho meus filhos e tudo mais, e vem a pandemia. Nesse ínterim, como é que ficou a história do chamado? Ele ficou um pouco adormecido ali? Como é que você tratou essa questão? Que pergunta excelente, é verdade. Eu, durante 10 anos, me questionava. O que eu tô fazendo aqui? E não tinha resposta, silêncio total. Silêncio total. Aquela voz audível de que não era no seminário, era em outro lugar, silenciou. Eu sempre servindo na igreja, nunca deixei, assim... Inclusive, era presbítero na igreja onde eu servia. E eu nunca tive uma clareza do meu chamado durante esses 10 anos. Mas eu sabia que eu tinha que estar ali. Que era ali no mercado financeiro, ali no banco e tal. E ainda sobre isso você tinha paz? Sobre isso eu tinha muita paz. Mas eu tinha, assim, muitas vezes eu me cobrava dizendo... Puxa vida, era para... Quando eu ouvia qualquer história de missionário, eu falava, nossa, era para ser eu. Eu ouvia meus amigos, né, indo para as tribos, outros países, sendo pastores, pregando, até aparecendo. E eu falava, nossa, que legal, isso é lindo, né, ver o Senhor fazendo, né. Em alguns momentos eu pensava assim, eu estou negando o meu chamado. Então chega a pandemia. Pandemia, a época de tantas revelações, né? Muitas coisas aconteceram, muitas empresas existiram, outras deixaram de existir, mas foi uma revolução mesmo, né? A pandemia. E aí, pandemia chega, você está no banco. Estou no banco, ganhando bem, estável, super bem. E ali eu lembro que já era a terceira onda. Meu filho pequeno hoje tem 5 anos, então você imagina, tinha nascido há não muito tempo. Bebezinho e tal. Imagina, estresse de pandemia, estresse de criança pequena, todo mundo em casa, uma home loucura, office. Sem dúvida.
Então eu lembro que eu falei assim, eu preciso sair de casa. A gente precisa ir para uma pousadinha, nem que seja. Aí já tinha algumas começando a abrir e tal, com várias restrições, e a gente foi. Quando eu chego nessa pousada, né, e aí eu descia para buscar o café e levava para o quarto, era mais ou menos esse o protocolo. Num desses dias eu desci, eu recebi uma mensagem de um amigo missionário, falando assim, olha, eu entendo que muitas pessoas não estão recebendo mais recursos e tal, não estão podendo ser parceiro aqui do ministério nosso. O fato é, nós não temos dinheiro para comprar o gás. Rapaz, aí aquilo entrou fundo no coração. Foi que nem uma faca, assim. Eu lembro de sentir dor, assim. Foi como se eu falasse, cara, era para ser eu. Ali veio muito claramente, era para ser eu. E eu tô negando meu chamado. Eu lembro de eu pegar o celular, assim, olhar o saldo do banco, e aí eu mando o valor que tinha de saldo, inclusive, né? Até brinco com a minha esposa, nossa, agora a gente tem que se virar para sair daqui, né? Depois foi para ela. Mas naquele momento eu ouvi duas coisas muito claras do Senhor. Uma é uma palavra que fica em Filipenses, né? Que nossas orações e nossas ações de graça sobem ao Senhor como um aroma suave. Ele equipara, né? As orações com as ações de graça. E em seguida eu ouvi investimentos biblicamente responsáveis. Você viu essa frase no meio dessa crise toda? Ouviu? Audivelmente. Então, a voz assim, lá de trás voltou a falar. Foi como se, até arrepio em dizer isso, porque foi exatamente desse jeito. E eu até olhei assim, né? Só estava eu no ambiente. E aí eu escrevi, investimentos biblicamente responsáveis. E aí veio toda a pesquisa em inglês, né? Biblical Responsible Investing. Aí na hora que eu comecei a entender o que era isso, foi fazendo sentido a minha vida. Os pontos foram se conectando. Foi como se fizesse um download, assim, sabe? Seminário, mercado financeiro. E eu já tinha trabalhado junto com no lançamento de diversos tipos de produtos. Já tinha visto produtos de ESG, fundos verdes, fundos socialmente responsáveis, ecorresponsáveis, mas biblicamente responsáveis. E o Senhor tinha confiado a você ali. Foi algo realmente único que eu tinha visto na vida. E começou a fazer sentido, porque diversos fundos, eles direcionam recursos para ONGs, organizações, o que seja a causa daquele produto em específico. E foi quando eu entendi que nós poderíamos ter produtos de investimento que direcionassem intencionalmente recursos para missões. E ali promovesse o reino. E aí foi quando eu comecei a entender o que era isso. Mas eu vi que era um movimento que estava nos Estados Unidos. E aí você vai para os Estados Unidos, tem um segundo chamado aí. Tem, logo, assim, meses depois disso ter acontecido, eu recebo uma oferta para ir para os Estados Unidos, né? Um convite, ainda pelo banco. Então eu vou lá como executivo, trabalho lá, monto a equipe no fim do qual eu sempre trabalhei com a parte de investimentos. E aí na hora que, depois de um ano lá, né, eu costumo falar que a piscina estava quentinha, né, porque Estados Unidos, executivo. Super conectado. Bem, né, estável. Eu ia para a igreja, e aí lá eu ia na Igreja Batista, na Christ Fellowship, lá em Miami. E aí era eu ir para o culto, a mensagem terminava assim: volte para o propósito do qual eu lhe chamei. Uau! Aí eu ia no outro domingo, volte para o propósito que eu lhe chamei. No outro domingo, volte para o propósito que eu lhe chamei. Minha esposa brinca que assim, só faltava o Senhor colocar assim, um outdoor na frente da nossa casa, assim, volte para o propósito do qual eu lhe chamei. Mas é interessante que você comentava mais cedo de que você não procurou os Estados Unidos, né? Não. Te convidaram. E talvez fosse uma confirmação ali que você precisava, porque uma coisa é você começar um negócio do Brasil do zero, provavelmente gera dúvidas, você fala, mas será que é isso mesmo? Mas aí Deus te leva para os Estados Unidos para te mostrar que aquilo que você tinha recebido como comissionamento, né, ou como desafio, já tinha nos Estados Unidos. Então fica muito mais fácil, né? Ou pelo menos você tem um ponto de partida para modelar o que já dá certo, né? Lá, assim, já nos Estados Unidos foi um momento muito, muito precioso de conexões, realmente. Né? Lá eu vi que era um mercado já maduro, mais de 130 bilhões de dólares já em investimentos biblicamente responsáveis.
né? É um mercado de mais de 40 anos, diversas empresas, estruturas. Então, ali eu pude palestrar, né, no Miami-Dade College, ou até mesmo na Câmara de Comércio Espanha e Estados Unidos, né? Eu Já fui foi tendo um esquenta do que tinha por vir aqui no Brasil. do que viria aqui no Brasil. Uhum. E nessas idas e vindas eu conheci o CEO não que eu conhecia, eu sabia quem ele era, né? O CEO de uma das maiores empresas lá nos Estados Unidos que fazia isso. E quando o Senhor começou a falar para mim, volte para o propósito do qual eu lhe chamei, aí eu comecei a fazer minha oração de Gideão, né? né? De colocar o novelho de lá de fora, se molhar. Peraí, molhar. Confirma, né? Vamos verter agora, né? Uhum. E ali foi quando eu fiz isso, eu pedi para o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero conversar com essa pessoa, o CEO, né, desta empresa, e mais do que isso, ele tem que me abençoar. Essa era a minha oração, para que fosse uma confirmação muito clara de que o Senhor estava comigo. E eu lembro de entrar, né, no LinkedIn, né, e aí eu olhei lá e estava aberto para mandar mensagem, primeiro que isso é raríssimo, e segundo que na hora que eu vi isso, eu mandei a mensagem, falei, jamais ele vai ler. Mandei uma mensagem muito clara, assim, muito curta, objetiva, falando sobre isso que a gente conversou. Deixei o celular, fui tomar uma água, aí quando eu volto, eu olho meu celular, tem a mensagem do Robert dizendo assim, ao ler a sua mensagem, meu coração ardeu. Eu quero conversar com você. Você pode amanhã às 4? Olha isso. Incrível. Aí eu entro, converso com ele no dia seguinte, e aí ele fala para mim muito claramente que Deus já estava falando que ele iria começar na América do Sul um movimento de investimentos biblicamente responsáveis. Que incrível, Israel. Deixa eu fazer aproveitar, né, esse teu testemunho e fazer um corte aqui, olhar para essa câmera. Muitas vezes eu tenho tido a oportunidade, né, de ao longo das últimas décadas discipular alguns empresários. Creio que esse é o chamado ministerial que o Senhor tem me confiado, né? Empresários de forma interdenominacional, né? E a Rede Tela é um pouco disso também. Tem a ver com discipulado, conexão. E uma das experiências que eu tenho tido é que vários empresários ao longo desses muitos anos chegam, às vezes, e fazem a mesma pergunta. Falam assim, Eduardo, eu queria saber qual o meu propósito. Né? Eu não tenho propósito, a minha empresa não tem propósito, eu queria... Né, todo mundo fala de propósito, precisa ter um propósito, né? Então, e aí você contando essa história me trouxe à memória exatamente aquilo que eu normalmente falo para os empresários. O propósito principal de Deus é a redenção da humanidade. Ponto. Então, se você não sabe o que você tem que fazer, tudo que você fizer, de alguma forma, apontar para isso, né? A forma com que você se porta na sociedade, a forma com que você se relaciona com as pessoas, que você negocia, tudo isso tem que refletir esse propósito de Deus para a humanidade, reconectá-lo, reconectar ou conectar a humanidade com o nosso Senhor e o Criador de todas as coisas. Mas quando a gente fala de negócios, é interessante porque ou você tem uma palavra muito clara, e alguns empresários têm, né? Geralmente falam, Deus me trouxe, eu estava orando e vim desse mercado e tive essa palavra, eu tive essa direção. Agora, os que não têm, eu costumo dizer o seguinte, age a partir de princípios bíblicos que muito provavelmente você está conectado ao propósito maior de Deus, né? Então você não precisa ter um propósito para chamar de si, eu falar assim, este é o meu propósito, minha empresa tem este propósito. O teu caso é um bom exemplo que acontece com muitos empresários, que Deus já está fazendo algo, né? E Ele espera a nossa obediência, a nossa resiliência, porque às vezes leva tempo, no teu caso foram 15 anos. E aí depois Ele nos conecta ao propósito dEle, porque quando você conta que não entende, né? Primeiro Deus te preparou ali dentro do conceito bíblico, né? Para você estar fortalecido, bases bíblicas, sólida, para não ser vento de doutrina. Depois Deus te torna um expert, um especialista. E depois Deus te mostra, né, como que Ele estava fazendo no mundo. Então é um pouco sobre isso, né, Israel? Não é ficar com essa ansiedade de ter um
como disse, um propósito para chamar de seu, mas é ser biblicamente responsável, né? Dentro daquilo, do conceito de mordomia que Deus nos confiou, para estar obediente e atento e conectado. Acho que essa parte é muito importante e a Rede Tela também fala um pouco sobre essa questão de não andar sozinho, né? No caso, Deus foi muito bondoso, generoso com você, né? Mesmo você sendo o Gideão ali, Urim Tumim, confirma, né? Tem que ser azul por dentro e por fora, mas Deus te leva para os Estados Unidos para te mostrar aquilo que Ele já estava fazendo e queria te usar aqui no Brasil. Muito forte isso, né? Exato. E aí depois, então, o que você fez? Você veio para o Brasil, depois desse puxão de orelha, né? Volta ao propósito, não tinha como ficar nos Estados Unidos, né? E isso foi muito legal, porque aí me deu todo o insumo que a gente precisava para iniciar isso no Brasil. E aí, quando eu chego no Brasil, né, eu saio e começo a Trendmakers de fato, né, propriamente dita. E a Trendmakers, ela começa, eu brinco que a gente tem um maná do dia, né? É uma coisa que a gente fala lá no escritório, que o Senhor vem se mostrando em cada detalhe, em cada passo. Então a gente vai entendendo, né, e caminhando dentro dessa direção, né? E para falar um pouco da Trendmakers, né, assim, acho que é uma coisa muito interessante que... Qual é a visão, né, que Deus te deu aí? Né? O primeiro passo que Ele me deu foi escrever o livro. Que é esse aqui. Exatamente. Investimentos... Produção, dá um close aqui. Investimentos biblicamente responsáveis, Israel Góes. Onde que a pessoa, na nossa audiência, tem acesso a esse livro? Está na Amazon? Está na Amazon. No seu Instagram? Tem link lá para adquirir? Tem na Amazon, né? Mas se você for no Instagram da trendmakers.invest, é com frete grátis. Boa, olha aí, já está lucrando, hein? Já é legal, né? Mas enfim, o que é, né, a Trendmakers? Exato. E por que você criou? Qual que é a visão, né? A partir do... O livro imagino que seja um manifesto, um compilado ali do conceito que Deus te revelou, né? Exato. A Trendmakers, ela nasce com 2 objetivos principais. Primeiro é levar investidores e empresários cristãos a glorificar a Deus através de seus negócios e de seus investimentos, né? E aí, nesse sentido, como que a gente faz isso? Como que a gente traduz isso? Por quê? Primeiro, a gente vai estar em 2 pilares, né? Um é que o investidor cristão, ele primeiro não sabe aonde os seus investimentos estão. Acho que o investidor, de maneira geral, ele olha o índice de rentabilidade, não a fonte, né? Ele olha só o índice de rentabilidade, olha números, né? Isso é importante, a gente deve olhar números, a gente deve entender nosso grau de risco, e isso daí tá excelente. Mas a gente tem que mostrar um nível de libertação, que é entender o que meus investimentos estão promovendo, produzindo ou patrocinando. Uau, e aí é muito forte. Aí a régua sobe e o negócio fica um pouco mais sério, né? Por outro lado, você tem empresários que não sabem que o seu negócio, assim como você comentou, né? Qual é o propósito do seu negócio, ou que ele pode ter intencionalidade, né? Ao investir ou até mesmo ao empreender. Né? E aí, dentre esses 2 problemas, a gente tem um terceiro, que é que a igreja hoje, nós temos muitas missões, das quais o Senhor está agindo hoje, nos nossos dias, através da mão poderosa dEle, das quais Ele quer que nós sejamos sócios ministeriais deles. Ou seja, a palavra é patrocinador mesmo, investidor, né? Uhum. Investidor ministerial. Uhum. Muitos pastores e missionários, eu posso dizer isso porque, pela experiência que eu tive também dentro do seminário, eu vi muitos pastores e missionários que não têm um apoio financeiro estável, né? E por isso eles passam tanto problemas financeiros, lógico, porque têm as suas famílias, têm filhos e tal, uhum. e também problemas psicológicos em decorrência disso. Uhum. Mas essa história pode ser totalmente diferente a partir de hoje. E a minha oração é isso, para que a gente possa realmente dar intencionalidade para tudo quais são as ferramentas que o Senhor tem dado nas nossas mãos, né? Você sabe que há muitos anos atrás, há quase 2 décadas, um dos negócios do qual eu estou envolvido tem a ver com marketing digital. Uhum. E uma vez eu conheci uma agência missionária
na verdade, uma pessoa, né, que estava ligada a uma agência missionária, e recebi a pessoa para tomar um café, não conhecia, conheci um pouco da história dela e comecei a fazer algumas perguntas do ponto de vista de negócios, né? E quando eu falo isso, né, às vezes eu aviso, né, a importância de ter esta compreensão, né? A Bíblia diz, o homem excelente naquilo que faz, perante rei será colocado. Então ele espera de nós excelência, ponto. Né? E aí, aqui, sem nenhuma uma crítica, né, só uma reflexão. E eu comecei a fazer algumas perguntas para aquela responsável pelaquela agência, mas com a cabeça de empresário, para tentar entender o modelo do qual ele estava gerindo, né? Porque a palavra é gestão, liderança, né? Você tem boas práticas. E ele era absolutamente coração, zero compreensão daquilo que era a posição dele mesmo. Então, o café se estendeu, virou um jantar, né? E eu pude dar alguns conselhos práticos e conectar ele a algumas outras pessoas para tentar, Israel, trazer um pouco mais de robustez aquilo que ele fazia de tão incrível, impactante, mas era pessimamente comunicado. Não tinha feedback, né? O site parecia, e aí estou falando da 2020, 2005, 2008 talvez, né? O site era muito ruim, cheio de GIF, o e-mail era @hotmail. Então, o que eu quero dizer é que não inspirava nem um pouco de confiança se alguém quisesse investir ali. Né? Ele não tinha uma newsletter, não tinha nenhum tipo de canal de comunicação e naturalmente a conversa primeiro foi para dizer, cara, eu estou precisando de grana porque não sei o quê. Eu falei, mas deixa eu entender o que você faz, onde você está, pode pedir dinheiro. Então assim, resumo da ópera, a abordagem é totalmente amadora do ponto de vista do negócio, porque eu sempre faço a referência, né, quando Jesus fala, eu estava no templo cuidando dos negócios do meu pai, né? Então ele entendendo como é que funcionava ali o judaísmo, a interlocução, é importante isso, né? O Flávio Joséfo dizia que, por exemplo, a carpintaria da época de Jesus e José, propriamente dita, era quase uma empresa de construção civil, né? A carpintaria não era fazer ali um detalhe na madeira, era construir casas, prédios, né? Que não tinha toda a infra que a gente tem de cimento hoje. E certamente Jesus e José eram excelentes naquilo que eles faziam como negociantes, como empresários, hoje a gente chamaria de empresário. Bom, história longa, curta, pude fazer uma conexão e a alegria que depois de 5 anos ele colocou quase tudo em prática. Que legal. E o impacto daquela conversa, para a honra e glória do Senhor, né, quando a gente calibra ou usa tudo aquilo de forma intencional e diligente, ele estava numa outra esfera. Então ele tinha lá meia dúzia de missionários naquele núcleo de missionários, enfim, de agência. Depois de alguns anos, ele tinha mais de 50 missionários. E ele não tinha mais problema de dinheiro, porque ele resolveu, quer dizer, não vou dizer que não tem problema, porque você está sempre querendo pôr mais missionários, aí precisa mais dinheiro, né? Mas ele resolveu ali, Israel, definitivamente o problema da comunicação, que era o X ali né, da dificuldade que ele estava vivendo. Eu falei assim, cara, os testemunhos que você está contando, você precisa dar visibilidade a isso, né? A rede social era muito incipiente. Eu falei, mas grava vídeo, manda vídeo para as pessoas, né? Cria o YouTube já existia, cria algum canal, faz alguma coisa. E ele foi muito diligente ali nos conselhos e o ponteiro dele mudou. Mas voltando aqui ao teu, ao teu desafio, né? Então, você escreveu esse livro aqui, Investimentos Biblicamente Responsáveis, que é base, então, da Tent Makers, né? Exato. Então, você classificaria Tent Makers que tipo de negócio? É um hub de investimentos? É uma empresa que ensina como investir? Eu estou fazendo essa provocação aqui, né? Porque
o senso comum, provavelmente, da nossa audiência quando a gente fala de investimento, já vai pensar numa corretora. Exato. O cérebro é binário. A grande maioria já fala, investe para mim? Não é isso? Não é... Onde eu aplico? Você né? recebe bastante desse tipo de pergunta? Todo dia. Mas vamos aqui ajustar a lente da nossa audiência. E vale aqui, Israel, a ressalva do que você está fazendo, ele é, eu diria, né? 1000 vezes mais importante do que dizer em qual ação que você tem que investir. Mas conta um pouquinho aí, e você até criou, né, já emendando aqui, queria que você estendesse e explicasse o que é o IBR, né? É óbvio que é a sigla aqui do investimento biblicamente responsável, mas você criou um score. Mas conta, dá uma ideia de uma forma sucinta, qual que é a estrutura hoje a Tentmakers e quais são os produtos, por assim dizer, que ela oferece. Hoje nós somos uma empresa de pesquisa de investimentos, né? Onde a gente já tem hoje, a gente avalia as empresas como opções de investimento, né? A partir das lentes do IBR Score, que eu vou definir o que é para vocês. Legal. Né? Mas é um sistema de pontuação claro, direto, aonde vai de menos 100 a mais 100. Então você já imagina quem está com menos 100 não é biblicamente responsável, mas por outro lado existem excelências, as lentes de excelência que a gente traz, né, princípios do reino para os nossos negócios. Isso no Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. Faz uma análise global mesmo. Hoje nós já contamos com mais de 25 mil empresas analisadas. Uau, bastante. 93 países diferentes. Então eu brinco assim que qualquer se você quiser imaginar qualquer tipo de empresa, você consegue ter ela dentro do aplicativo. Então a gente tem um aplicativo que é um web app. Então dentro do site da Tentmakers, né, qualquer pessoa consegue entrar lá e acessar essa pesquisa. Pesquisa é o primeiro passo, né, primeiro produto que a gente faz. Segundo produto que a gente faz, né, além de ajudar os irmãos a glorificar a Deus através da pesquisa, sabendo para onde o dinheiro dele está indo, então ele coloca lá qual é o investimento que ele quer fazer, ele vai ver o que aquela empresa faz, o que está por trás. Por outro lado, nós também certificamos empresas como empresas biblicamente responsáveis. Ah, isso é muito legal. Muito legal. Então, por exemplo, a nossa audiência aqui que tem interesse nesse tipo de produto, porque no final do dia é um selo, é importante, eu acho que isso de alguma forma, né, crendo que você está conectado naquilo que Deus já está fazendo, né? E aí vai aqui uma palavra profética que esse score, né, do IBR Score, seja global, em nome de Jesus, né? Mas você pode hoje já obter essa certificação. Isso vale até como um check-up, né, Israel? Exatamente. De boas práticas bíblicas, enfim. E isso tudo, a certificação é um produto até novo do que a gente tem feito. Mas por que ela começou? Porque a quantidade de empresários me ligando, falando assim, ó, eu vou lançar um livro e eu quero saber se você tem uma gráfica que é biblicamente responsável aí no seu índice. Interessante. Aí outro me ligava e falava assim, olha, eu acabei de receber um calote de alguém que se dizia cristão e no final das contas eu quero encontrar uma outra empresa, mas agora eu quero que ela seja certificada. Olha que interessante. Ou seja, é uma dor do mercado. Muito legal. Muito além de que você, quando coloca um selo, né, na sua empresa, e ele não é um selo explicitamente biblicamente responsável, ele é um selo de excelência. Né, de excelência, que a comunidade vai reconhecer como conecta a esses princípios. Você contando aí, me lembrei, Israel, de que existe uma iniciativa, isso é uma notícia já de alguns anos atrás, de uma empresa ou de um órgão, instituto, enfim, que fazia uma validação da moda. Né? Empresas de moda que não utilizavam trabalho escravos, né? Ou que não eventualmente utilizavam peles de animais, que promoviam a matança de animais. Eu achei aquilo incrível porque, de alguma forma, quando a gente compra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não só sobre a empresa que você investe, mas de alguma forma há de haver uma consciência, uma boa consciência do produto que você está adquirindo. Né? Que tipo e hoje a geração Z está muito conectada a isso, né? Quem que é essa empresa, etc. Tal.
Mas tirando a geração Z, a maioria das pessoas não se importa muito de quem está adquirindo. Exceto tem um escândalo aí na mídia. Hoje o assunto woke já está arrefecido, né? Sim. Mas tinham empresas aí que levantaram a bandeira woke, que era contra, né? Confrontavam valores familiares, bíblicos, e não dá para ser conivente, né? Quanta gente, né, só um detalhe nesse ponto. Quanta gente tem usado o nome de Deus em vão? Você vê o caso do Banco Master. Quando ele saiu da cadeia, ele estava com uma Bíblia na mão. Havia virou um playbook de mídia social, né? É como se a Bíblia fosse limpar Uhum. todos os erros que foram feitos. Não erros, né? Crimes que foram feitos. Claramente crimes. E hoje você tem diversas empresas que pode se chamar Elohim, pode se chamar Shalom, ou o que for. Essa Cantinho do céu. Cantinho do céu, mas se essa empresa não tem um selo de certificação de que ela é biblicamente responsável, isso daí tem um termo nos Estados Unidos que chama faith wash, que é a lavagem de dinheiro através da fé. Isso é um termo muito sério. Então, às vezes a gente olha várias empresas que se dizem cristãs, escolas que têm ensino cristão, mas no final das contas está fazendo tudo errado. Não paga seus funcionários em dia, seus fornecedores em dia, né? Que trata, né, as negociações de forma totalmente antiética, né? E aí a gente consegue validar as lentes de excelência. Então, tanto o empresário cristão, né, da parte que certifica a sua empresa, como o investidor que bebe da fonte do IBR Score, né, de que entende aqui que investimentos são biblicamente responsáveis, ambos estão conectados com o IBR Score, que é a metodologia proprietária da Trendmakers. Olha que legal. A gente falava um pouco mais cedo, Israel, e eu até olhar aqui para essa lente aqui da nossa audiência. Israel trouxe aqui, eu fiquei realmente impactado, uma empresa de telefonia que atua no mercado brasileiro, que no site dela, declaradamente, ela promove conteúdo adulto, leia-se pornografia. Então, ela é a maior fornecedora de pornografia do Brasil. Exatamente. Que loucura. Então, se você não sabe disso, né? E outras tantas, né, Israel? Que outro tipo de exemplo você poderia... Olha, a gente vai ter diversos tipos de lentes. Então, a gente vai ter a pontuação do IBR Score, ela é baseada, né, em dois grupos de lentes. Tá? O primeiro grupo de lentes são as lentes de responsabilidade, que é bem isso que você levantou. Quando eu olho as lentes de responsabilidades, eu estou falando que eu não vou investir declaradamente em empresas que apoiam a pornografia, valores contrários à família, né, apostas, exploração humana, países perseguidores de cristãos e assim vai. Então, porque quando você pode, só um parênteses rápido, você pode, por exemplo, estar investindo num fundo que patrocina países muçulmanos ou países que promovem matança ou coisas que são contra a humanidade até. É até mais fácil da gente conseguir identificar, né, pelas leis Sharia. Então, ali você já consegue entender qual é a norte daquele fundo. Então, mas veja bem, dentro da Bolsa hoje a gente vai ter empresas que têm a Golden Share ou um poder de voto expressivo dentro de empresas que estão tendo seus ativos negociados na Bolsa, que são de países de perseguidores. Então, quando a gente olha lá, né, o Dia da Igreja Perseguida, os portas abertas, né, veja a lista que acho que saiu agora, né, a lista dos 50 países mais perseguidos do mundo, né, que perseguem cristãos. Eu, por um dia, no domingo, eu oro pelo cristão perseguido. E na segunda-feira, eu mando dinheiro para o perseguidor. E mais, né, você lucra com o dinheiro do perseguidor. Porque se você não é investidor, ou se você é investidor e não se atentou a isso, o que é o modelo de investimento, né? De bolsa ou qualquer tipo de investimento? Você, de alguma forma, você se torna sócio. Né? Você se associa. Então, não adianta dizer, mas é a empresa que está perseguindo os países, não sou eu. Não, quando você lucra com isso, né, você está tomando parte disso.
Então eu queria reforçar aqui não para criar aí um clickbait, né? Mas para dar a clareza da nossa responsabilidade a partir de hoje. Paulo dizia que quando era menino pensava como menino e agia como menino, né? E que quando eu não sabia o que era errado ou pecado, eu não pecava. Sim. Então você que está assistindo esse episódio hoje, a partir de hoje tem o compromisso, a responsabilidade, a convocação, não só de tomar um posicionamento, né? Sim. Conectando aí a plataforma que o Israel está construindo e o Marketplace, ele vai falar um pouquinho sobre o Marketplace, sim, de possíveis investimentos também do reino, né? Com um Pax Eterno. Mas eu diria que faz sentido que a gente, Israel, levante um movimento, porque não é sobre o teu negócio, né? É sobre algo que Deus, uma ferramenta que Deus, até onde eu entendo, está disponibilizando, que já existe, né? Como você disse, fora do Brasil, não só uma, mas várias empresas. Então, um movimento mesmo que chegou agora no Brasil para dar essa transparência, né? Que é um valor tão precioso, tão caro, pelo qual Jesus morreu, né, para nos dar essa visibilidade de onde que a gente está, com quem a gente está se associando. Mas voltando aí, Israel, então a plataforma dá essa visibilidade além, né, de ajudar empresas a de alguma forma se autorregularem, se encaixarem dentro desse perfil. Né? E aí, assim, o primeiro grupo de lentes, como eu falei, né, as lentes de responsabilidade, coisas que a gente vai evitar. E depois aí tem um outro grupo que é as lentes de excelência. Uhum. As lentes de excelência são coisas que nós vamos promover. E aqui eu estou falando sobre gestão de riscos, eficiência dos seus produtos e materiais, a gestão da sua cadeia de fornecedores, né? E tudo isso a gente começa a olhar, né? Como que é a visão com a proteção com o meio ambiente, direitos humanos e tudo mais. São 7 lentes das quais a gente entende que há uma prosperidade bíblica, né, baseada nelas. Então, se eu falo de eficiência, de gestão de risco, eu tenho uma infinidade de versículos em Provérbios que sustentam, né, a minha base teológica para eu falar que isso é bíblico. Né? Sim, sem dúvida. E isso sim traz também prosperidade, é provado, né, dentro dos do conhecimento, né, comum em mercado. Mas isso é muito interessante da gente conseguir entender que uma empresa, ela decididamente não entra em pautas que são contrárias ao reino. Uhum. Porque eu não vou investir o dinheiro que não é meu, eu sou mordomo. Então Deus confiou a mim esse recurso. E aí, a parábola dos talentos. Sim, né? verdade. Ele que me deu, esse que eu vou ter que empreender esse recurso. Ele me confiou, continua sendo dele. É bom ressaltar, né? Você já pensou que no último dia você vai ter que falar assim, e aí, o que você fez com o recurso que eu te dei? Te dei bastante, hein? E aí, você fez o quê? Coloquei... Aonde você investiu, né? Coloquei em uma empresa lá nos Estados Unidos, inclusive, que ela paga o aborto de suas funcionárias, tanto o custo de ida, estadia, execução e retorno, como benefício da área de pessoas? Olha, isso que ele está falando é muito sério, né? Uma grande empresa do e-commerce mundial, paga para os seus funcionários irem para países e todos os custos correlacionados Sim. para as mulheres abortarem. Você já parou para pensar o quanto que isso é sério? O cristão, não que seja difícil ser cristão, porque nós somos cristãos através da graça, amém, que é o favor imerecido. Mas, a partir de então, existe um processo de metanoia, e a Bíblia chama isso de santificação, que é a purificação, né, dos valores do mundo, ou dos padrões do mundo, para se aproximar àquilo que é o reino de Deus. Eu chamo isso de santificação, amém, né? Agora, isso se faz de forma intencional. Sim. E à medida que a gente intencionalmente toma decisões, né, e o livro que eu citei mais cedo, do Howard Dayton, que aliás fica aqui uma recomendação, O Seu Dinheiro, ele fala que nós glorificamos a Deus através das nossas decisões financeiras.
É outro choque anafilático, né? Então, não só diz muito com relação ao nosso relacionamento, mas também naquilo que eu, como mordomo, utilizo o dinheiro que não é meu, certo, Israel? Exatamente. Conceito de mordomia é de Deus, aquilo vai glorificar ou não a Deus. E aí eu estou fazendo essa introdução para falar de um assunto muito, muito sério que nem deveria ser mencionado entre nós, mas é tão duro, né, Israel, saber que um pouco mais de um terço, aí depende da pesquisa, de cristãos estão investindo em bet. Uma loucura isso. É um contrassenso, né? Comenta um pouquinho da sua visão para a gente, né, jogar a luz sobre isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, pontuar algo muito claro, porque as pessoas podem imaginar que talvez um produto de sorte não seja um pecado, tá? Mas eu vou dizer o porquê é sim um pecado, tá? E eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque eu vi já pastores de púlpito falando que o importante é você não viciar. Um absurdo. Mas quando a gente olha... Como se fosse, então, legítimo você adulterar, desde que você não faça isso muitas vezes. É um absurdo, né? Absurdo. Então, assim, nesse sentido, quando a gente olha um produto, né, de apostas, né, essas bets que a gente vê, por que é errado, tá? Eu vou explicar isso bem passo a passo. Poderia dar uma base bíblica por que é errado? Olha, para aquele que ainda talvez esteja querendo se auto-justificar aqui. Porque você precisa primeiro pensar no próximo. Da onde é a origem do dinheiro da aposta? Porque o dinheiro da aposta, ele não é um dinheiro que ele foi trabalhado. Ele é um dinheiro que está saindo de pessoas que têm um vício que se chama ludopia. Essas pessoas viciadas tiram dinheiro das suas casas, das suas famílias, dos seus filhos e colocam esse dinheiro dentro dessas casas de apostas. Eles vão perder, porque é um algoritmo, é feito para perder. E você que está ganhando, você está ganhando dinheiro que era para comprar o leite de uma criança. Está entendendo o quão profundo é isso? Você está ganhando com a perda de outra pessoa. E na verdade não é nem a pessoa que está doente ali apostando, da família que está sendo destruída. Então você está ganhando dinheiro a partir da destruição de outras famílias. A mesma coisa é para o investimento. Eu estou investindo numa empresa que está usando o dinheiro para perseguir cristão. Então, se isso está acontecendo, da onde está vindo esse recurso? O princípio é o mesmo. Então, quando eu falo que os investimentos biblicamente responsáveis, eles são fatores de mudança da nossa sociedade, e quão poderoso é o desinvestimento nos nossos dias, nós cristãos precisamos e devemos nos posicionar em dizer: eu não invisto mais nisso e agora o meu investimento será utilizado para a glória do Senhor. Terá intencionalidade. Então, quando a gente fala aqui, né, nessa visão de apostas, é isso. Eu não posso investir, eu não posso colocar dinheiro porque eu tenho o risco de ganhar. E se eu ganhar, e o que você vai fazer? Você vai dar o dízimo disso? Me fala como cristão. Você tem coragem de dar o dízimo disso? Que loucura, né? Então, nesse sentido, não importa o tamanho disso. A nossa prosperidade não vem de um número. E aí que está a diferença do cristão. A gente não precisa de um número para ficar rico, milionário, porque o nosso valor, ele não está aonde a prata e o ouro, né, podem ser corroídos, onde o ladrão pode roubar. O nosso tesouro está no céu. Que aí entra, Edu, o terceiro grupo de lentes que a gente estava falando, né? São as lentes de impacto eterno, né? Do porquê que eu faço o que faço. Por que eu ajo desse jeito? Por que eu escolho meus investimentos e, em vez de aceitar uma opção simples ou qualquer que qualquer pessoa vem e falar, investe nessa carteira aqui, ó. Aí você olha, tá. Aí vai indo um a um. Por que você faz isso? Porque você nunca foi ensinado de que o seu dinheiro, ele está patrocinando. Sabe quando a gente olha, e aí até sai um pouco da pauta, sabe quando a gente olha algum evento que ofende claramente nossa fé? Um show que faz um ritual satânico no meio de uma praia, por exemplo. Ele é bem caro. E minimamente nós como cristãos poderíamos perguntar:
da onde vem esse dinheiro. É justo. Porque se você perguntar, sabe que você pode correr o risco de descobrir que esse dinheiro está vindo de você. Uhum. E quando o dinheiro vem da gente, aí é onde dói mais, porque ele está usando o dinheiro que Deus me deu para fazer coisas totalmente contrárias ao Senhor. Para levar os próprios filhos nossos. Olha isso. É uma loucura, porque quando me perguntam, né, o ponto de partida é o dinheiro não é seu. Ponto. Sim. E para aqueles que insistem, às vezes, já teve um caso de um empresário que falou assim, não, Eduardo, mas eu utilizo com moderação e com a finalidade de entretenimento. E aí o Espírito Santo me deu ali uma inspiração na hora, né? E a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, bom, partindo do princípio que é entretenimento, eu vou te fazer uma pergunta. O quanto que você está investindo em missões? Ele é igual, menor... Já sabia a resposta, né? Ele é igual, menor ou maior, né? Então, vou te fazer uma provocação, falei para ele, né? Se ele for igual ou maior do que você investe para resgatar vidas, eu vou pensar na tua... Eu estava discipulando ele e ele abriu o coração ali, perguntando se aquilo era pecado, né? Então, certamente, quando pergunta que é pecado, o Espírito Santo já está incomodando. Já levantou uma bandeira, né? Mas para poder ali tratar a raiz, né? E não a doença, por assim dizer, eu levei ele a pensar, né? Desse pensamento socrático, né? Falei assim, se você estiver investindo mais, né, em crianças, em resgates, em missões, eu prometo para você que eu penso na sua pergunta. Aí ele respondeu, eu já entendi tudo. Então assim, ele não estava usando dinheiro de uma forma sábia até, né? Então, óbvio, né? Também, não, mas eu estou investindo 1 milhão em plantação de igreja e isso me autoriza como você bem disse, né? A promover a destruição nas famílias, né? Eu tive uma familiar, uma prima, que ela se envolveu na época dos bingos, não sei se você lembra dos bingos, né? Sim. Cristã, né? Fiel, etc. e tal, entrou nesse papo de descontração, de entretenimento. Cara, ela perdeu o carro, ela vendia coisas da casa, entrou num loop que ela precisou ser internada para poder entrar num processo de desintoxicação. E até onde eu soube, durante muitos anos, e muitos anos eu estou falando 20 anos, né? Desde a última vez, ela tinha recaídas severas, né? De se envolver com jogo, etc. Tamanha destruição na mente que causou ali, de alteração mesmo, né? Porque existe uma questão neuropsicológica ali de destruição de gatilhos, etc. e tal. Então, é o tipo de coisa, né? Eu costumo dizer que jogo é parecido com adultério, né? Adultério, você não tem que dizer que, não, eu sou absolutamente intocável, né? Então, você tem o exemplo de José, que ele corria, né, da aparência do mal do problema, porque você não tem que ficar não, eu me controlo, como disse esse empresário. Não, eu consigo me controlar, eu vou uma vez por semana e eu determino o valor. Nem deveria ser mencionado esse tipo de posicionamento, com certeza. Não combina, né, com a fé, com o sangue de Cristo que veio, né, para libertar, para a liberdade que Ele nos chamou. Bom, vamos adiante, vamos falar da terceira lente, que essa daí, se me permite, né, das 3 lentes aí, dos 3 posicionamentos, particularmente é que se eu tivesse que votar, eu votaria na terceira. Todas as 3 são importantes, né? Mas conta um pouquinho, na minha leitura, funciona mais ou menos como marketplace de missões da qual faz sentido investir. Isso meio que conecta aquilo que eu falei anteriormente, da agência que não tinha ali
um Score, talvez, né? um IBR, né? Talvez existia IBR lá atrás, né? Ela trabalhou, mas é muito legal isso, porque uma vez, Israel, só para reforçar aí o ponto, na revista Veja, uns anos atrás, eu li que um empresário, no caso não cristão, ele queria investir muito dinheiro em filantropia, tinha tido ali um despertamento, mas ele disse que não procurou várias instituições, ONGs, né? Numa época que teve muito escândalo de ONG, lavagem de dinheiro, etc. Tal, e aí ele resolveu criar a própria ONG para poder fazer ali uma curadoria, no caso dele, de grandes fortunas, ricos, né? A partir de um cheque X lá, eu não me lembro qual era o valor, quem quisesse investir a partir, sei lá, de 1 milhão em filantropia, ele prestava serviço de curadoria, que tipo de ONG, realmente o dinheiro chegava na ponta, tinha contraprestação, compliance, etc. e tal. É um pouco parecido disso, só que com uma visão redentiva, né? Exatamente. Nos mesmos critérios, né, que a gente certifica uma empresa como biblicamente responsável, a gente também certifica ministérios. Então, e por que os ministérios são tão importantes nessa equação como um todo, né? Porque o ministério, ele é o responsável por gerar frutos de impacto eterno, que são crianças alimentadas, que é a proclamação do evangelho, formação de ministros, bíblias aos perseguidos, né? E assim vai. Então, nesse sentido, a gente consegue trazer, né, de uma forma muito clara, tanto para o investidor quanto para o empresário, intencionalidade para os seus capitais. E para que esse dinheiro ele possa, né, ter intencionalidade no reino e gerar frutos eternos. Então você vai começar a olhar, né, você vai escolher, vai ter lá a carteira de ministérios que você pode escolher, os quais você consegue acompanhar. E a rentabilidade, né, qual que é, né? Vai ter a doação e a rentabilidade é Bíblias doadas esse ano. Quantidades então de... tem um ROI ali. Existe um ROI eterno. Eu vi isso de um amigo esses dias. Muito legal. Ele falou assim, nossa, o que me interessa agora é o ROI eterno. Que legal. E esse tipo de... Não vou usar a expressão jogo, né? Mas esse tipo de empreitada vale super a pena, né? Porque de alguma forma é uma gamificação, né? Sobre certo aspecto, mas aí... ponto de vista espiritual. Você já pensou se olhar a sua carteira de investimento ou o diagnóstico da sua empresa juntamente com a rentabilidade eterna, o ROI eterno? Que legal. Você vê o seu ROI da sua empresa e o ROI eterno que ela está gerando. Porque esse daqui, as crianças que estão sendo alimentadas, Jesus está entrando no coração dela, ninguém vai conseguir tirar, cara. Ninguém vai conseguir tirar, né? Aquela palavra que o missionário falou, aquele acolhimento que ele fez com aquela família. Sabe, isso ninguém tira, isso é eterno. Paulo, ele usa, né? Eu gosto muito de usar o texto de Filipenses, capítulo 4, né? Do 16 em diante, vai. Um pouquinho antes, vai, do 14 em diante. Quando você olha ali, Paulo ele fala assim, que os filipenses fizeram muito bem em se associar com ele. E ali, quando ele usa essa palavra associar, ele está usando um termo chamado koinonia, que é sociedade. Sócio mesmo, né? Como se fosse uma empresa, né? Uma empresa. Nós, às vezes, somos uma empresa aqui, a gente fizesse uma koinonia. E esse termo, ele é usado diversas vezes na palavra, né? Sociedade e tal. E aí ele fala assim, não só sociedade em estar orando, né? Pelo que o missionário precisa, tá apoiando a causa ou tá falando sobre, né, algo realmente que ele está precisando ali, mas não só intencionalmente, mas está falando de dinheiro. Ele fala bem especificamente no versículo 15, nessa questão de dar e receber, somente vocês se associaram comigo. Que vocês, no versículo 16, que vocês mandaram o suficiente para as minhas necessidades. Mais uma vez, está falando de dinheiro. E aí ele fala o porquê no versículo 17. Porque não que eu esteja pedindo ou que esteja faltando alguma coisa, mas o que realmente me importa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Uau, mas isso é tão legal, né, Israel? Porque ele tira uma visão, às vezes, mística. Porque ele está falando de grana mesmo, de um investimento que gera impacto eterno, mas é intencional. É dinheiro, não é só oração, né? Você já pensou que no último dia os filipenses vão apresentar o que a gente está falando hoje? Isso, é verdade. É eterno. Então, quando você é empresário, eu vou até olhar assim, quando você é empresário, investidor, se associa com algum ministério,
de forma regular, recorrente, firme, sendo mãos fortes desses ministérios, tornando-se sócio ministerial, né, de missionários que estão atuando nos nossos dias hoje, você está acumulando frutos eternos, né? Existe uma conta espiritual, né? Quando Jesus ele termina o seu trabalho e na cruz ele fala um termo financeiro também. Ele fala, está consumado. Isso daqui é um termo financeiro chamado tetelestai. Quando uma pessoa ela terminava, né, um prisioneiro cumpria a sua pena, a pessoa escrevia assim embaixo da pena, tetelestai, está pago. Está pago. Jesus já pagou. Então a gente era uma conta negativa, devendo tudo a vida e não sei o quê. Jesus deixou no 0 a 0. Agora nossa conta está limpa. Como que a gente aumenta frutos aqui? Quando a gente começa a se associar com ministérios. Então, quando você olha ali, né, o que Deus ele faz nos nossos dias hoje, a gente tem a oportunidade de trabalhar. E a gente pode até pensar, não, mas isso daí é uma coisa que algumas pessoas só que tem que fazer e tal. Na verdade, não. Todos nós, né? Jesus dá lá o exemplo da mulher que dá uma moedinha. A responsabilidade de cada um, né? Sem exceção. Sem exceção. Imagina, né? Até no ministério de Jesus, nós tivemos investidoras, né? Ministeriais. As mulheres ali fazendo a lição de casa, né? Maria, Joana, Susana e muitas outras mulheres. Capítulo 4 de Lucas fala. E aí, quando a gente começa a olhar isso, você já pensou elas chegando lá no céu no último dia? Que coisa linda! Ah, mas o que você tem na sua conta espiritual? Opa, peraí, os frutos de Jesus. Que maravilha, né? Você já pensou que lindo a gente chegar nos nossos dias, no último dia, poder dizer, olha, Senhor, eu fiz tudo que eu pude, eu fiz. E poder ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Acho que assim, não tem nada nesse mundo. Tem carro, não tem relógio, tem nada nesse mundo que compre ou que se compare à riqueza da glória. No capítulo lá de Filipenses 4, termina falando, Paulo ele fala assim, isso que vocês estão fazendo é um sacrifício de aroma agradável. Um sacrifício que o Senhor aceita e lhe agrada. Quando ele fala que é uma oferta de aroma agradável, ele está apontando para Juízes. Lá em Juízes, na lei, quando a gente olha sacrifício, né, de aroma agradável, é o sacrifício do Cordeiro. Que legal, hein? Que conexão maravilhosa. Muito Deus bom. É bom demais. E eu fico muito feliz de poder falar e viver isso e mostrar que há intencionalidade. Existe uma forma da qual nós podemos glorificar a Deus. Ser intencional, a gente pode direcionar os pilares dessa sociedade. Mas como? A partir de mim. A partir do que Deus já me deu. A partir do que Ele está fazendo na minha vida. E eu posso dar intencionalidade. Se eu simplesmente pego um dinheiro e compro algo, esse relógio que eu gastei $80. Se eu gasto nesse mesmo relógio, você sabe, a gente sabe que é o mesmo relógio, tá? Sim. Que em alguma loja diferente vai ser $30 mil, estou jogando a minha oportunidade de ter frutos eternos pelo ralo. Ou você está falando uma coisa interessante e que me fez lembrar uma conversa que eu tive com um irmão nosso, investidor muito grande, Timothy. E ele falava, ele me ensinou algo que eu quero compartilhar aqui, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema de investimento. E ele, parte das empresas dele ou dos negócios que ele estava envolvido, era para se associar a outros empresários aí no padrão de milhões ou bilhões. Era uma outra esfera. E ele procurava empresários cristãos para se associar a ele em investimentos de negócio de impacto eterno. Olha que legal. E ele dizia o seguinte, olha, eu encontrei aqui, fiz toda uma diligência, etc. e tal, encontrei aqui um trabalho de plantio de milho na África que está produzindo X. Quem promoveu isso é um cristão, né? A comunidade está exportando e se a gente colocar lá
50 milhões de dólares, a gente aumenta o impacto naquilo e etc. e tal. Então era um pouco dessa tese dele. E ele disse que encontrava algumas pessoas que diziam assim, não, eu não quero investir, mas eu vou doar. E aí, aqui olhando para a câmera, né, talvez você também tenha essa visão. E ele dizia o seguinte, não, eu não aceito a sua doação, mas eu aceito o seu investimento. E ele dizia que a pessoa fazia, né, como eu fiz aqui, franziu a testa, quem está nos ouvindo, né, imagina que é uma cara de estranheza, né? E ele dizia o seguinte, é investimento. Quando você fala em doação, é algo que o cérebro registra que está saindo de mim. Exato. E eu não vou ter mais nenhuma ligação. Ele disse que é neurociência aplicada mesmo, purinha. Então ele falou, quando você diz o seguinte, eu estou investindo, né, você pressupõe uma contrapartida. Opa, que eu posso estar ganhando. Né? E aí ele conecta naturalmente com a parábola dos talentos, né, onde Jesus quer dizer exatamente isso, está, né? Investindo aonde? Né? E ali não importa se a gente não sabe se o que multiplicou 5 ou 10 era uma ação missionária. Sim. Não é? Exato. É claro que ele fala de dinheiro mesmo, né? Não dá margem para você pensar em vidas ou alguma coisa diferente. Mas ele pode, a exemplo do Timothy, estar multiplicando o dinheiro para gerar mais impacto. Né? Que acho que é um pouco disso, esse terceiro, para onde essa terceira lente está apontada. Uma coisa muito legal é que, assim, por que a gente certifica empresas como biblicamente responsáveis? Porque a gente quer tornar empresas sérias, cristãs, excelentes alternativas de investimento. Amém, é isso. E aí, quando a gente começa a olhar isso, a gente consegue, de fato, direcionar e conectar. Imagina, você está querendo captar recursos. E, puxa vida, você tem investidores. Vir um investidor que não tem a mesma visão que você, pode ser um problema. Né? Então, por isso que a gente olha isso, né? Porque tornar essas empresas boas alternativas de investimento faz todo sentido, né? Então, e aí a gente investimos muito num time de olhar tanto a parte jurídica, financeira, fiscal, regulatória. Que é importantíssima, né? Essa como parte todo. Fiscal e regulatória é fundamental, né? Econômica, né? Moral, social. Então, eu gosto de falar que ela pega um quadrante, né? Sociedade, né? Funcionários, gestão, sociedade e meio ambiente. Então, a gente vai olhar uma análise 360 da empresa. Falar, essa empresa é séria. Essa empresa aqui, ela não só leva o nome do Senhor, não, ela vive o nome do Senhor. Né? Então, tornar isso real nos nossos dias é o que realmente vai fazer diferença, né? Numa sociedade que necessita tanto, né? Tanto do Senhor. Né? E como diz o livro do Howard Dayton, Seu Dinheiro, mais uma vez aqui, ele diz que a gente passa mais da metade do nosso tempo relacionado com o dinheiro. Ou você está ganhando, ou você está gastando, ou você está fazendo alguma coisa. Tamanha importância. Vou colocar uma pimenta na nossa conversa aqui, pode ser ou não? Pode, claro. Partindo do princípio da mordomia, né? Porque até fazendo uma conexão aqui, a gente tem muitos pastores empresários ou empresários pastores, aí depende da história e a jornada de cada um, né? A igreja como instituição, pelo menos eu não conheço, né? Ou das poucas que eu conheço, eu vejo ali uma falha, talvez, ou uma falta de visão, né? Para não ser mais contundente, de investir. O que eu quero dizer é o seguinte, por que pastores não são bons gestores financeiros e não investem como se fosse uma empresa? Faz sentido isso? Faz muito sentido. Pastor, às vezes, faz uma conta de painel de LED e depois corre atrás para os outros pagarem. Isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. Né? O falar de dinheiro na igreja, né, é uma coisa que durante muitos anos foi visto como errado. Né? Então, que é um absurdo, né? Se você falasse que você vai guardar dinheiro, poupar, né, mesmo que tenha 1000 bases bíblicas, durante alguns anos atrás isso era visto como pecado, como errado.
E, na verdade, quando a gente começa a se aprofundar na palavra, a gente começa a entender que existe base bíblica fundamentada. Olha o exemplo de José, né? José guardou, né, durante 7 anos para depois, né, suprir o povo e foi, né, o salvador daquele momento ali. A figura dele, né, foi redentora para toda uma nação, para, na verdade, diversas nações ali. Deus usou ele dessa forma. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, o dinheiro tem que estar intencional, tem que já estar na rua. Ah, eu recebi, para quem que é? Ah, esse aqui é para esse. Mas talvez a intencionalidade não seja simplesmente em você doar, que tem que fazer, a igreja tem que realmente fazer isso, né? Seja também de você, como igreja, de forma inteligente, criar uma parte, né? Faz sentido isso? Ter um pedaço da receita gerando rentabilidade para projetos futuros, né? Existem igrejas hoje tão bem organizadas que elas se sustentam inteiramente pela rentabilidade dos seus ativos. Olha que interessante. E mais do que isso, né? Aí entram os dízimos, né? E as ofertas, elas inteiras podem ser distribuídas. Então, olha só, ela fez um planejamento de longo prazo e hoje o atingimento, o impacto dessa igreja é tipo triplicado do que ela poderia fazer. Uma pausa aqui, Israel. Você acha que falta o quê? Visão para os pastores? Falta conhecimento? Né? Porque uma coisa é a visão. Puxa, isso daí tem alto impacto e ele não necessariamente precisa fazer a gestão disso. Pode terceirizar ou ele pode trazer, o que é muito comum, né? Traz alguém que tem um pouco mais de habilidade na área financeira e bota de tesoureiro ali ou alguém responsável. Mas nós estamos falando de algo muito mais intencional, né, Israel? Algo que realmente pode e deve gerar muito impacto. Você acha que é falta de visão? Onde que está aí esse ato falho da liderança? Acho que é mais conhecimento. Quando eu falo sobre investimento, bolsa, nos lugares onde eu vou, normalmente, as pessoas pensam que bolsa é a bolsa de carregar. É verdade. Que loucura, que absurdo. É verdade, não sabe o que é uma ação, né? Eu acho que a gente deve também, por exemplo, que você citou no começo, o Crown, né? Isso. Cara, quão precioso é isso, quão lindo é a gente conseguir começar... Muda a história das famílias, né? Famílias, e muda a história, inclusive. Teve igrejas, só um parênteses bem rápido, teve igrejas que abraçaram o ministério do Crown e não tinha dinheiro para trocar o telhado da igreja. E um ano depois a igreja estava reformando, porque e não é esse o fim, né, do objetivo fim do curso do Crown, né? Mas a igreja, no ano seguinte, estava reformando a igreja inteira, porque as pessoas aprenderam a serem generosos, a ser bons mordomos, né? Eu vou te lançar um desafio aqui, mais um, né? Quem está na chuva para se molhar, dizia meu pai, que veio do interior, né? Quem sabe aí você cria um curso para pastores, olha que legal, né? Como investir o dinheiro da sua igreja. Sim. Faz sentido isso? Total. Né? Porque quando você faz algo de forma muito aberta, né? Aqui dentro falando aqui conceito de infoproduto, marketing digital, etc. Tal, então, quando o produto é para todo mundo, não é para ninguém. Não é para ninguém. Né? Então, quando você nicha, você tem uma comunicação muito mais eficiente. Então, fica aí a provocação, de repente, para você criar um treinamento para como você investir o dinheiro da sua igreja. Sim. Faz sentido isso? Total. Totalmente. Topa o desafio? Topo, lança um infoproduto, uma imersão, né? Está na época de imersão, só para gastar dinheiro, uma imersão para abençoar, porque tudo parte da zona, da esfera da consciência, né? Vamos trabalhar primeiro a consciência, depois o conhecimento e depois a atitude. Então, eu fico pensando, né? O quanto que as igrejas, se fossem bem geridas, elas causariam mais impacto no seu bairro, na sua rua, né, na sua cidade. E isso é mordomia, né? E muitas vezes, né, o pastor tem
que muitos costumam dizer, pastor tem que ter cheiro de ovelha, eu concordo. Sim. Mas não necessariamente, né, e aqui eu acho que tem, e não é uma crítica, uma distorção do conceito do pastor, né? No Brasil, né, eu te desafio a estudar um pouquinho sobre o cristianismo no mundo, né, como a igreja funciona. Aqui, quando você fala pastor, pastor é o dono da igreja. É verdade. E não é a função de cuidar ali das ovelhas, não é verdade? Mas, muitas vezes, o pastor, até de uma forma genuína, bíblica mesmo, ele começa ali com um pequeno grupo, vai crescendo, mas o que eu vejo muito, Israel, de uma forma desordenada. Sim. E o reino de Deus, se tem uma coisa que o reino de Deus com ordem. Com ordem. Né? Com decência, com processo. Sim. Não é? Então fica aí o desafio para você, fica aí o desafio para vocês, pastores, de repente procurar Israel ou criar um grupo. Comentar aqui embaixo, né? Pois é ótima sugestão, né? Interaja aqui, se faz sentido isso, não. Vamos gerar aí uma interação do bem para avaliar isso, mas na minha concepção aqui, faz todo sentido, de repente, uma cruzada no Brasil inteiro, exato, né? Interdenominacional, para não dizer que a gente está falando da denominação A, B, conservador, neopentecostal. Não se trata disso, se trata de visão de mordomia. Eu acho que na origem, né, Israel, que Deus chamou para ensinar mordomia acerca do dinheiro, do investimento, e o dinheiro da igreja continua sendo de Deus. E nesse ponto, eu abro a minha agenda pessoal. Legal. Para qualquer irmão que quiser convidar a minha Tentmakers para estar na sua igreja. Boa. Eu também, como eu fiz o seminário, tenho o dom da palavra. Sim, boa. Então eu prego e a gente também fala sobre isso, né? A gente também pode ter um tempo junto com os irmãos específico para falar sobre investimentos, né? E de uma forma bíblica, né? Uhum. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, eu me coloco à disposição, né? Você pode entrar no perfil da própria Tentmakers, que acho que a gente vai deixar aqui. Sim. E ali você consegue, manda uma mensagem pra gente, né? Coloca a minha agenda à disposição para que a gente possa estar junto com vocês. Acho que o movimento ele não acontece de longe, acontece de perto. Sim, é verdade. Né? É verdade. E eu quero estar perto de cada um de vocês. Se você tem uma empresa, né, que também quer certificá-la como empresa biblicamente responsável, entre em contato também com a gente, dentro do nosso site ou até mesmo no Instagram. Boa. Você já consegue fazer lá o formulário de pré-qualificação. Uhum. Ele é muito simples, é gratuito, então é importante dizer isso, né? E você consegue entrar lá e fazer o seu pedido para a gente avaliar, né? E caminhar junto com você. Eu gosto muito de usar que é um processo de discipulado também, né? Verdade, total, porque você vai, de alguma forma, ali tratando a questão do entendimento. Isso aí. Ou seja, um investimento intencional. Então, faça esse investimento intencional na sua empresa ou através dos recursos da sua empresa e até mesmo na sua igreja. Aproveitando aqui o gancho de investimento intencional, quero convidar vocês a conhecer nosso patrocinador aqui, HD Store. Faça um investimento intencional aí, brincando, né, fazendo trocadilho aqui, na sua empresa, né? Se você precisa comprar equipamentos de informática, abastecer seu escritório, então faça um investimento inteligente, intencional, numa empresa que apoia, né? Aqui esse podcast está te abençoando e que também, por óbvio, tem um padrão de excelência no atendimento, tem produtos de qualidade, preços competitivos. Então, se você está pensando aí em equipar ou precisando comprar qualquer tipo de equipamento, vamos usar aí o conselho, né, de Israel de fazer isso de uma forma, como diz o texto bíblico, primeiro aos domésticos da fé. Né? Vou até recomendar ao pessoal aí da HD Store para considerar a possibilidade desse selo e você poder tranquilamente recomendar aos seus amigos também. Estamos indo para o final aqui, a gente tem algumas perguntas. Claro. Eu queria te perguntar, uma pergunta nova aqui da terceira temporada, né? A gente tem normalmente 3 perguntas, mas essa aqui é uma novidade. Felicidade. O que é felicidade para você, Israel? Felicidade? Para mim, felicidade é conhecer o Senhor e saber que
Ele está feliz comigo. Sabe, eu acho que se tudo que eu fizer tiver um sentido, e no sentido de que eu estou dentro do centro da vontade dele, cara, isso daí é a felicidade para mim. Boa. Sabe? O centro da vontade do Senhor, acho que é o que mais me traz alegria, sabe? E a gente, na minha história aqui, a gente viu que a gente tinha vários momentos. Uhum. E a gente está empreendendo. Então, você já imagina que a diferença de um executivo lá em Miami, de um banco, para hoje... Carreira solo aqui. É muito diferente, financeiramente falando, porque eu só fui colocando muito recurso, né? Mas eu posso dizer com toda certeza, hoje eu sou mais feliz do que naquele momento. Tenho certeza disso. Absoluta. Não tenho dúvida nenhuma. Deixa eu recomendar mais uma vez aqui, ó, Investimentos Biblicamente Responsáveis. Israel Góes, você encontra na Amazon, no perfil do Instagram. E eu quero aproveitar aqui essa recomendação para fazer um gancho aqui e te perguntar que livro, tirando a Bíblia e o seu, naturalmente, né, você recomendaria para a nossa audiência um livro que te impactou profundamente dentro da tua visão para aquilo que você faz hoje. Que livro que você recomendaria? Eu acho que um que anda de mãos dadas aqui com investimentos biblicamente responsáveis é um livro chamado Dono e o Mordomo. Dono e Mordomo. Brasileiro? Brasileiro, o autor é o Eric Couto. Eric Couto. Muita qualidade, profundidade, intimidade com o Senhor. Sim, em cada página dá para você ver que é um trabalho sério, um trabalho profundo, que vai agregar muito sobre esse conhecimento de diversos fundamentos da fé cristã aplicado a finanças, né? Muito bom. Hoje eu estou aqui inspirado pelos desafios. Vou te fazer um desafio. Você conhece o autor do livro ou não? Conheço, tem contato com ele? Conheço. Então vou te fazer um desafio. Encaminha esse episódio para ele, né? Opa. Compartilha para ele ser abençoado, inspirado. E vamos convidá-lo também, então, né? Faz sentido, se algo que transformou, abençoou a vida de Israel, eu quero também, de alguma forma, transbordar na vida da nossa audiência. Vamos trazer ele aqui para contar a história dele um pouquinho e compartilhar. Né? Óbvio que nada substitui a leitura do livro, né? Mas, de alguma forma, contar histórias é muito inspirador, muito abençoador. Eu costumo dizer que aqui a gente chama de podcast, na igreja a gente chama de testemunho. É né? verdade. Mas no final do dia é a mesma coisa. Muito bom, caminhando para o final aqui, olhando aqui para a sua lente, Israel, que conselho você daria para um empresário hoje que não investe ainda? Empresário que fala, esse negócio de investir é para quem tem grana, quem não sobra, a grana está curta, investir 10 mil não traz resultado. Que conselho você daria para o empresário que está nos ouvindo, empresária nos ouvindo e está ainda reticente com relação a investimentos? Olha, investimentos é uma ordenança bíblica. Eu gosto muito de dizer. Você subiu a régua aí agora. Agora eu vejo que o Senhor nos dá, e eu gosto muito daquela historinha, né? A pessoa pede, está se afogando, né? E vai pedindo para o Senhor, né? Senhor, me salva, né? Aí passa o primeiro barquinho, sobe, não, o Senhor vai me salvar. Passa o segundo, passa o terceiro. E a pessoa morre, chega no céu, Deus fala, mandei 3 barcos para você. Investimento eu vejo algo muito semelhante. O que a gente faz, né, intencionalmente, é o que Deus, com o que Deus nos dá, né, realmente a gente acha que investimento é algo muito grande. Mas não, investimento ele começa com pouco. Conforme você vai colocando, ele vem mais com a regularidade e intencionalidade. Então, primeiro você fala assim, trata o investimento como uma conta que você precisa pagar. Se você fala assim, puxa, eu tenho uma conta de luz de R$500. Então você vai pegar essa conta, você vai colocar R$500 todo mês, você vai pagar ela antes de gastar qualquer outra coisa. Force-se a isso, sabe? Porque aí sim você vai conseguir mudar o jogo, porque o investimento ele começa a te remunerar. Então vai ser como se fosse um sócio seu. Além do seu trabalho, ele também vai começar a colocar, ele vai pôr bem pouquinho no começo. Mas é capaz que ele consiga chegar num tamanho que ele coloque muito mais do que você tem capacidade de pôr. Então isso é muito importante. E saber aonde colocar, né? Com intencionalidade, com visão de reino, né? E mais do que isso, né? Sabendo que seus investimentos, eles também são ferramentas
para glorificar a Deus na sua vida. Muito bom. Então, o meu conselho, adquira o livro do Israel aí para conhecer um pouco mais e acesse então a plataforma para entender como investir de uma forma intencional em empresas biblicamente responsáveis. Eu estou aqui com o meu óculos da Meta, moderno aqui, né, para a gente falar. Vou até fazer um registro aqui de um corte aqui para as redes sociais. Legal. E esse óculos aqui para me ajudar a lembrar da pergunta final. Óculos é sobre visão, né? Então, falar sobre futuro, né? Muito bom. Qual o seu sonho grande hoje, Israel Góes? Olha, para meu sonho grande, mesmo assim, para os próximos anos, é que eu quero tornar a Trendmakers uma agência de risco. Eu quero tornar essa empresa algo que possa, de fato, mostrar aos irmãos uma forma de como pode impactar o mercado profundamente, de forma séria, de forma transformadora. Então, quando a gente começa a olhar as empresas de uma forma mais séria e mais profunda, além da gente certificar e a gente também fazer a triagem dos ativos, o screening, né, da parte de pesquisa que a gente já faz, eu vejo que a gente pode chegar até outros países através disso, né? Então, eu vejo um dia a América do Sul inteira investindo de forma biblicamente responsável, sabe? Ou tendo essa opção, porque hoje não existe. Então, se você quer participar disso, você quer caminhar com a gente sobre isso, me segue nas redes sociais, segue a Trendmakers nas redes sociais, que o que a gente faz é, de fato, criar um movimento para que todos possam glorificar a Deus através do processo de investimento. Muito bom. Amém, né? Que você seja muito bem sucedido. Será com certeza, né? E você que está nos acompanhando aqui, se conecte a esse movimento. Faz todo sentido, né? Dentro da visão de mordomia, porque no final, Israel, tudo que fazemos deve ser por Ele e para Ele e deve ser proveniente dEle, assim como é a história de Israel. Muito obrigado pela sua audiência e continue firme em Romanos 11:36. Obrigado pela sua audiência, curta, comente e compartilhe.